Dr. Pedro Passos Coelho, considerou que o orçamento de 2017 é um embuste, creio que a palavra é sua, porque o Governo está a transformar em impostos permanentes aquilo que tinha sido apresentado como uma solução de emergência. É verdade. Queria perguntar se considera que o país já saiu da emergência. Sem dúvida que o país já saiu da emergência. Estar em emergência é ter necessidades para as quais nós não temos recursos que nos permitam satisfazê-las. Isso aconteceu em 2011, quando se teve de pedir de forma forçada empréstimos internacionais, e durante os anos em que vivemos, sabendo que só recebíamos as tranches correspondentes a esses empréstimos na medida em que cumpríssemos objetivos que estavam previamente definidos e que eram verificáveis a cada 3 meses. Essa foi uma situação de emergência. Atualmente o país está a crescer, tem perspectivas para o futuro que eu presumo não sejam comparáveis às que tinha em 2011, tem problemas para resolver, tem uma dívida elevada, ainda tem um nível de desemprego elevado, com certeza, portanto, tem situações que são desafiantes, mas que não se podem considerar de emergência financeira. Tivemos tempo para reduzir as nossas necessidades e essa é a razão porque estamos, de certa maneira, a substituir medidas de emergência por medidas mais de normalidade, digamos assim. Ou pelo menos deveria ser assim. Sendo certo que o país, o Estado português, continua condicionado por compromissos, continua condicionado pela Comissão Europeia, que de resto tem imposto sobre o país um investimento de déficit excessivo, tudo isto ainda obriga a manter alguma austeridade, certo? Eu prefiro dizer de outra maneira. Deixe-me reformular a questão. O país ainda tem déficit público. O país tem um elevado nível de dívida que precisa de alguma maneira, garantir que será assumida e que será respeitada na sua amortização. E isso são restrições que não são impostas nem pela Comissão Europeia, nem pelos nossos credores. São resultantes da situação do próprio país. Ainda tem questões que precisa de resolver. Elas não têm a dimensão dos problemas de 2010 e 2011. Em 2011, nós herdámos um déficit público quase de 11% do PIB. Em 2015, deixámos um déficit público que, expurgado de medidas extraordinárias, representava 3%. Portanto, a situação não é a mesma. Elas também contam as medidas extraordinárias, como o caso do ANIF, de resto, a Comissão Europeia contou no registro oficial do déficit português. Não, mas está no déficit português, não é? Quando o Governo decidiu que o BANIF tinha de ser resolvido, o financiamento público que foi garantido para essa operação não pode deixar de ser contabilizado no déficit público. Mas se expurgarmos essas medidas, quer BANIF, quer Caixas de Depósitos, nós temos um déficit público em termos nominais, de 2,8%, tal como consta do Eurostat. E se não contabilizarmos simplesmente medidas extraordinárias, incluindo estas de natureza financeira, mas outras, o déficit público não foi superior a 3%. O que significa, portanto, que é uma situação bastante diferente daquela que nós tínhamos em 2011. Mas para responder à sua pergunta, portanto, as circunstâncias que nós temos são estas. Como ainda temos déficit, precisamos de o reduzir. Como temos responsabilidades em termos devedoras, que precisamos de honrar, é evidente que o país tem de ir financiando o seu crescimento ao mesmo tempo que vai observando a restrição financeira. Isso parece-me óbvio. Uma outra questão que gostava de colocar é o seguinte. Maria Luísa Albuquerque disse anteontem, creio, que o OE de 2017 traz, e cito, um aumento generalizado de impostos e é um OE de sobrevivência política do Governo. A pergunta que lhe faço é se o OE não é sempre feito por todos os governos como um instrumento de sobrevivência do Governo. É sempre o documento central, as contas públicas são o documento central de uma governação. Não é natural que... Concordo com a segunda parte da pergunta e não concordo com a primeira. Sim, é natural que os governos se empenhem, eu empenhei-me quando estive no governo, em que as contas públicas melhorassem a cada ano que passava.
Mas tomei muitas medidas para esse efeito que não estavam a responder à preocupação da sobrevivência do governo, mas em garantir que nós atingíamos aquelas metas e aqueles objetivos. E creio que é isso que a doutora Maria Luísa Albuquerque quer significar. Quer dizer, o país precisava, nesta fase, de ter uma redução do déficit, que não fosse pressionada pela necessidade de aumentos generalizados de impostos, nem de redução forçada do investimento público, como está a acontecer, apenas porque, por razões de natureza política, o Governo decidiu, não apenas por exigência do próprio Partido Socialista, mas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, reduzir o IVA da restauração, por exemplo, num único ano fazer a reposição de todos os rendimentos e propunha-se até fazer isso com a sobretaxa. Já sabemos agora que não acontecerá, que não será extinta em 2 anos, como foi proposto pelo Governo. E isso tudo porquê? Porque o Governo não está preocupado só com a meta do déficit, está preocupado também em ceder às exigências da sua própria maioria, que precisa desses resultados para poder justificar o apoio ao Governo. Voltando ainda à questão do eventual aumento, ou do aumento generalizado de impostos, como disse Maria Luísa Albuquerque, o senhor foi primeiro-ministro de um governo cujo ministro das Finanças, Vítor Gaspar, procedeu, e a expressão é do próprio, a um brutal aumento de impostos. Sente-se à vontade... É um enorme aumento de impostos. Era enorme? Eu sei, sabe porquê? Sabe porquê é que eu sei? Porque fui eu próprio que disse na altura ao ministro Vítor Gaspar: Vítor, quando apresentar o orçamento, faça favor de não disfarçar, porque as pessoas não gostam de ser enganadas. Nós vamos fazer um enorme aumento de impostos, comunique isso às pessoas. E foi isso exatamente que ele fez. Mas sente-se à vontade para estar a criticar o aumento de impostos neste momento? Totalmente. Eu vou-lhe explicar porquê. Quando nós aumentámos os impostos, sobretudo em 2013, e em parte também em 2014, mas sobretudo em 2013, fizemos-lo na medida em que precisávamos, pela restrição financeira, de garantir um determinado nível do déficit do Estado. E o Tribunal Constitucional não validava as soluções que nós apresentávamos do lado da despesa pública. A nossa primeira solução, portanto, não foi aumentar os impostos. Os impostos tiveram de crescer, sobretudo ao nível do IRS, como sabe, por causa da sobretaxa, em razão da necessidade de ultrapassar a decisão que o Tribunal Constitucional tomou quanto à impossibilidade de ter aquelas medidas que foram tomadas para diminuir a despesa pública. Bem, mas isso, estamos a falar de 2013. Em 2013, o país ainda estava em recessão. Nós não estamos em recessão. O país está a crescer, está a caminho da normalização, pelo menos é aquilo que o Primeiro-Ministro vem dizendo repetidamente. A austeridade acabou, estamos a normalizar, então porquê é que estamos a fazer um aumento generalizado dos impostos? Mais do que isso, repare bem, o Primeiro-Ministro veio dizer: vamos consignar a criação do novo imposto sobre o património à Segurança Social. Eu posso dizer que se o Governo não tivesse decidido baixar o IVA da restauração para 13%, não era preciso lançar este novo imposto, porque a sua receita prevista é até menos do que aquilo que o Governo decidiu prescindir quando baixou o IVA da restauração. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer então o atual Governo? Está a propor que sejam os proprietários de edifícios a pagar a perda de receita que o Estado vai ter porque decidiu baixar o IVA da restauração, sendo que isso não trouxe nenhum benefício a nenhum contribuinte que vá a qualquer restaurante, porque, como sabe, os preços na restauração não baixaram na sequência dessa decisão sobre o IVA. Já vamos à questão do património. Nesta fase estamos a falar ainda de opções. Se o governo do PSD e do CDS tivesse ficado, nós nesta fase não teríamos tido estes aumentos de IVA, mas os funcionários públicos ainda não teriam... IVA? De combustíveis, de tabaco, certo. Quiser. Mas os funcionários públicos continuariam com metade do seu salário cortado e a sobretaxa também ainda não estaria toda reposta de todo. Exatamente. Portanto, a pergunta que lhe queria fazer é se nós não estamos a falar só de
opções num modelo não tão diferente quanto isso do que existia. Não, até aqui. talvez a dificuldade seja minha, eu vou tentar expressar melhor. Quando nós criámos a sobretaxa, procurámos responder à necessidade de reduzir na altura o déficit de modo diferente daquele que o Tribunal Constitucional nos consentiu. Mas eu não estou a comparar com 2011. Mas deixe-me, não é 2011, não é 2011, estamos a falar de 2013. Estamos a falar de 2013. Estava a comparar com aquilo que era o projeto, ou seria o projeto do PSD e do CDS, se hoje tivesse... Mas isso já se vai tornar claro para si. Portanto, nós tínhamos, ou cortando salários, ou, em alternativa, criando uma sobretaxa do IRS, de responder a uma situação de emergência. Porquê? Porque nós só tínhamos aquele dinheiro para gastar, que era o dinheiro que estava garantido pelo envelope financeiro da Troika. Não tínhamos outro. E, portanto, se não nos deixavam poupar de um lado, a gente tinha de ir buscar o dinheiro do outro. Era assim. Mas não é assim hoje. Esse é o ponto que é importante. Nós hoje acedemos a mercado. Na altura, enfim, o acesso a mercado era muito limitado. Hoje acedemos a mercado. Temos baixas taxas de juros. Na altura não tínhamos. Portanto, a restrição não é idêntica, não é a mesma. O que é que nós precisávamos, portanto? Precisávamos de investir o suficiente em processos de reforma do Estado que nos fossem permitindo diminuir gradualmente as necessidades de financiamento do Estado para ir removendo estas medidas extraordinárias. Por isso é que eu propus, justamente, que pudéssemos fazer a reposição salarial não num ano, mas em 4, e remover a sobretaxa não num ano, mas em 4. Isso dava-nos a possibilidade, justamente, sem ter a necessidade de estar a substituir essa receita ou a cobrir essa despesa por novos impostos, porque isso não é remover a austeridade, isso é substituir a austeridade que devia ser de emergência por uma austeridade permanente, que tem outros impostos, mas que vêm para ficar. Ora, é isso que não faz sentido. Mas agora eu vou-lhe dar uma exemplificação de porque é que nós não teríamos precisado de fazer isto. Por exemplo, nós temos hoje taxas de juros a 10 anos que são praticamente 3 vezes as espanholas neste momento. Enfim, mais décima, menos décima. Estamos sensivelmente a pagar a 10 anos 3 vezes mais do que os espanhóis. Mas em setembro do ano passado, essa diferença não chegava a meio ponto percentual. Hoje esta diferença, que são de 2 pontos percentuais, não chegava na altura a meio ponto percentual. Com o Banco Central Europeu a ter a política tão acomodatícia como aquela que está a ser desenvolvida, porquê é que nós estamos a pagar muito mais juros do que Espanha? A minha resposta é porque o mercado não confia na política que está a ser seguida, evidentemente. Toda a gente sabe disto. E por isso é que estamos a ser penalizados. Sabe quanto é que custa isso a Portugal? Nesta altura, com essa diferença, com esse diferencial, custa sensivelmente mais 350 milhões de euros por ano do que custaria se não houvesse dúvidas e falta de confiança sobre a dívida portuguesa. E temos aqui um elemento que permitiria reduzir esta pressão que o Governo sente para se financiar. Mas dou-lhe outra. Nós tínhamos proposto, por exemplo, com a concessão a privados, quer dos transportes públicos urbanos de Lisboa, quer do Porto, poupar quase 100 milhões por ano nos próximos 10 anos. Quase. Não, é um pouco menos que isto, mas quase. Nos próximos 10 anos. Quase 100 milhões por ano. O que quer dizer que iríamos reduzir as necessidades de financiamento do Estado em despesa pública, portanto, ao longo destes 10 anos. O que é que o Governo fez? Aumentou essas necessidades. Ora, se aumentou essas necessidades, precisa de mais dinheiro para as cobrir. Isso parece-me claro. Portanto, em vez de termos um período em que vamos substituindo gradualmente as medidas de emergência por medidas de normalidade, o que estamos a fazer é substituir medidas de emergência por outras medidas que são de agravamento de impostos que vêm para ficar. Ora, isto não é remover a austeridade. Eu queria mudar de tema e Força. Para não tentar ser mesmo respostas mais curtas, porque senão estamos aqui 3 horas. Vamos lá. Ora bem, Maria Luísa Albuquerque, e voltando a Maria Luísa Albuquerque, nos comentários sobre o Orçamento de Estado, disse que o aumento das pensões contributivas
traz injustiça social e promoção de desigualdades. A pergunta que eu lhe faço é se considera normal que as pensões contributivas mais baixas durante o seu governo nunca tenham sido aumentadas. Sabe quem é que congelou as pensões contributivas? Foi o Partido Socialista. Sim, mas no seu governo Eu creio que isso manteve. responde um bocadinho à sua pergunta, Sim, não é? mas o seu Eu governo mantive, manteve. eu mantive esse congelamento que foi decidido pelo Partido Socialista. Sim, mas a pergunta não era essa. Eu estou a perguntar é porque é que manteve. Porque não tínhamos dinheiro para as poder descongelar. Mas tivemos dinheiro. Mas é normal uma pensão de 300 euros Mas tivemos. não ter sido Mas, aumentada. mas deixe-me, não só é normal, como aconteceu que nós não tivemos dinheiro. Coisa que, aparentemente, hoje não deveria acontecer. Mas vou-lhe dizer de outra maneira. Nós, apesar de tudo, tivemos dinheiro para aumentar as pensões mais baixas do que essas até. As mínimas das mínimas. E isso custou-nos, em média por ano, cerca de 90 milhões de euros. Sabe quanto é que o descongelamento das pensões vai custar agora? Metade disso. É isto um benefício? Não é? O Estado vai despender muito menos esforço para dar muito menos do que nós demos. Mas não vai dar àqueles que têm menos. É aqui que não se percebe. Se o Estado tem 45 milhões para dar, que o distribua com a maior equidade possível. Tem 90 milhões para dar, dê 90 milhões com a maior equidade possível. Este governo pode dar um pouco mais, porque faz essa escolha, vai dar 150 milhões, que o faça com a maior equidade possível. Mas não há equação de equidade que justifique que as mais baixas não sejam aumentadas. Ok, ainda sobre pensões, queria fazer-lhe uma outra pergunta, que é se está disponível para conversar com o Governo e com o Grupo Parlamentar do PS, no Parlamento, sobre a introdução da condição de recurso nas pensões ou nos apoios sociais não contributivos. Sabe que o Dr. António Costa, aqui há um ano, na campanha eleitoral, tinha isso no seu programa. Sim, defendeu agora a entrevista que deu. E eu perguntei-lhe na altura o que é que isso significava. E ele nunca respondeu. Nunca quis responder. Sim, mas e isso durante- está disponível? E durante todo este tempo, o assunto esteve na maior das penumbras. Eu estive sempre disponível para avaliar condições de justiça na Segurança Social. E é de justiça que se possa ir alargando a introdução de condição de recursos para tudo o que são prestações. Nós até chegámos a propor que houvesse um teto máximo para prestações sociais, de modo a que não houvesse pessoas a receber, em termos de solidariedade do Estado, mais do que aquilo que era o esforço contributivo daqueles que têm muito pouco, mas apesar de tudo, pagam impostos. Ter, portanto, uma espécie de teto ao conjunto das prestações, em termos de solidariedade, que ficasse a um nível que não fosse superior ao do esforço contributivo daqueles que têm menos. Portanto, nós estamos disponíveis para avaliar isso em condições de justiça. Mas parece-me muito evidente que o Partido Socialista não tem uma transparência muito grande quando fala destas matérias e, portanto, eu fico a aguardar por aquilo que é a verdadeira intenção do Governo. Portanto, não é, só para clarificar, essa disponibilidade para colocar um limite nestas prestações não contributivas mantém-se e o PSD está disposto a conversar com o Para Governo? futuro, Sim. para futuro estamos abertos a discutir essa matéria, com certeza. Como o Governo colocou. Com certeza. Agora, que fique muito claro que matérias dessa natureza e que envolvem, sobretudo, uma consideração mais geral sobre a sustentabilidade da segurança social é rejeitado pelo Governo e pelo Partido Socialista. Tem sido até hoje. Nós não podemos fazer as coisas aos remendos. Nós temos um problema de sustentabilidade no sistema social. E, em particular, também no sistema solidário. Mas também temos no sistema de pensões do regime contributivo. Sim, E o Governo... está disponível para isto, sem ir para uma reforma muito abrangente da segurança social, a questão é se o PSD... Mas porquê é que nós não haveremos de discutir uma solução de reforma abrangente da segurança social se precisamos dela? Ponho a pergunta ao contrário, porque é que o PSD não há de discutir uma matéria pela qual manifesta disponibilidade, Mas nós discutimos mesmo tudo. isoladamente? Não, mas é que nós discutimos tudo, não temos nenhum problema em discutir Pronto, tudo. é isso. O Partido Socialista é que não. Mas está bem, mas é possível no acordo, se houver acordo só nesta questão, É essa a questão. a Não, disponibilidade aquilo que eu gostaria de dizer é que faz sentido
quando nós temos problemas, olhar para eles e tentar resolvê-los. Se isso exigir um entendimento mais alargado, nós nunca nos pusemos fora dele. Pelo contrário, nós temos até desafiado o Partido Socialista a fazê-lo. O Partido Socialista é que não quer. Agora, olhar para um pequeno problema dentro da sustentabilidade das pensões e dizer interessa-nos este porque assim vamos buscar mais dinheiro, mas não nos interessa resolver o problema da sustentabilidade das pensões, não é uma atitude séria. E, portanto, não é uma proposta séria dizer, não, como a gente agora aqui não tem o apoio do Bloco de Esquerda nem do PCP para resolver um problema que é ir buscar mais um bocadinho de dinheiro para futuro neste tipo de contribuições. Não estamos preocupados com a sustentabilidade das pensões, mas gostaríamos muito de ter o vosso apoio para isso. Eu julgo que convinha ter um pouco de decência na maneira como encaramos estas discussões e, portanto, ter uma abertura real e sincera para olhar para o problema da sustentabilidade da segurança social. A questão que agora gostava de colocar-lhe é o seguinte. Este orçamento é um orçamento de esquerda? Se sim, como vai tentar recentrá-lo? Quais vão ser as propostas do PSD para a especialidade? Este orçamento é um mau orçamento, porque, apesar de, aparentemente, cumprir os objetivos de redução do déficit, não tem uma estratégia de crescimento para o país. E, como dizia há pouco numa pergunta que formulou, o orçamento é sempre o instrumento financeiro de uma estratégia económica e social de um governo. Ora, essa estratégia é uma estratégia errada. O país não está a crescer e não vai crescer mais, de acordo com as estimativas do próprio governo, porque a estratégia está errada e, portanto, eu não sei se este orçamento é de esquerda ou é de outra coisa qualquer. Agora, é um mau orçamento, porque não basta reduzir o déficit para ter um bom orçamento. A segunda coisa é que o PSD há de, muito proximamente, definir a sua posição relativamente não só às grandes questões do orçamento, que me parece estar mais ou menos indiciada, mas iremos fazer uma declaração pública sobre isso, sobre o voto que nos merecerá este orçamento, nos termos em que ele está apresentado. Mas iremos também definir com clareza que espaço é que pode existir para apresentar propostas dentro deste orçamento. Não excluo essa possibilidade. Não excluo essa possibilidade, embora, muito coerentemente, exclua que o PSD entre naquilo a que se chama a mercearia orçamental. E, portanto, não vamos andar a fazer propostas avulsas, sobe aqui, desce ali. Portanto, a fazê-lo será em coisas estruturantes? Será em matérias de natureza estrutural. Muito bem. Falou-nos... É isto, pelo menos, que tenciono propor ao PSD. De resto, no dia em que, presumo, a primeira parte desta entrevista for publicada. O Sr. disse-nos que, aparentemente, esta proposta de orçamento cumpre os objetivos do déficit bastante definidos com Bruxelas. Lembro-me que há escassos meses, em junho, numa entrevista que me deu na TSF, disse que não acreditava que o Governo fosse capaz de cumprir o déficit deste ano. E parece que tinha razão, não é? Não sei. O Banco de Portugal acabou de dizer há uma semana que admite que o déficit fique pelos 2,5%. Verdade que será das estimativas mais otimistas, digamos assim, ou mais baixas, mas nesta fase quase todos os organismos internacionais admitem que o déficit fica abaixo dos 3%. Queria lhe perguntar se já acredita um pouco mais que o objetivo seja cumprido ou não. Quero dizer duas coisas. A primeira é, eu espero que sim. Eu espero que o país tenha, de facto, uma execução orçamental que fique claramente abaixo de 3% e, de preferência, que possa ficar dentro da meta que ficou acordada com a Comissão Europeia. Portanto, eu desejo que isso possa acontecer. O que lhe disse nessa entrevista, e mantenho, é que a execução do orçamento não apontava para aí. E eu creio, em outubro, e eu creio, que temos é de... e eu creio que tinha alguma razão, porque os dados que são conhecidos até agora, que são os dados até agosto, mostram que existe do lado da receita um desvio de quase 1.300 milhões de euros face ao que estava estimado no orçamento. Sim, largamente compensado por outros efeitos, como sabe. Perdão? Bastante compensado por outros efeitos, não é só... Não, eu ia dizer, e do lado da despesa, verifica-se que o Governo tem estado, justamente para responder a essa quebra fortíssima do lado da receita,
a travar a despesa do Estado de uma forma que não é sustentável. Ora, aquilo que nos interessa é que as metas que vamos definindo sejam metas que sejam alcançadas de uma forma sustentável, porque se não forem sustentáveis, olha, este ano cumprimos, mas para o ano rebentamos, porque já não conseguimos, a não ser com medidas extraordinárias outra vez, e portanto não é a lógica extraordinária, não é aquela que nos interessa para olhar para os objetivos. Ora, o Governo já veio reconhecer, de certa maneira, que só vai conseguir atingir esse objetivo com recurso a medidas extraordinárias. Sim, ativações. Agora, repare... O Governo anterior fez isso algumas vezes. Não, peço desculpa. Não é assim. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, e antes de estabelecer qualquer comparação, é que o Governo veio dizer que não ia precisar de medidas extraordinárias para cumprir confortavelmente um déficit abaixo de 2,5%. E depois veio anunciar medidas extraordinárias. Veio anunciar uma medida de regularização extraordinária de dívidas para fazer encaixe financeiro para o Estado, quando ainda há 3 anos foi feito o anterior tinha sido realizado 10 anos antes. Não é um bom processo. E segundo, veio dizer que cativações que vinha fazendo e que normalmente se utilizam para o Ministério das Finanças garantir que os ministérios vão executando os seus programas orçamentais de acordo com o que está programado, o Governo veio dizer, não, nós cativamos de modo permanente quase 500 milhões de euros. Agora, repare bem, o que é uma cativação permanente de 500 milhões de euros? Significa que havia 500 milhões que podiam perfeitamente não ter sido orçamentados porque não fazem diferença nenhuma aos serviços públicos? Então eu gostaria de saber quais são. Quais foram as aquisições de bens e serviços, quais foram as despesas do Estado que o Governo orçamentou em quase 500 milhões e que eram perfeitamente dispensáveis. Agora, eu vou-lhe dizer o que é que nós observamos. Observamos que os hospitais estão sem dinheiro. E mais do que isso, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, não estão sequer autorizados a gastar nem mais um tostão até ao final do ano, a não ser que tenham autorização da tutela. Nem em estado de emergência nós decretamos ou despachamos semelhante medida. As escolas têm vindo a fechar e outras a ameaçar fechar porque não têm pessoal, sobretudo assistentes operacionais, ao nível adequado para poderem funcionar. A Sra. Ministra da Justiça teve de vir dizer, ainda muito recentemente, que a dívida dos serviços prisionais não punha em causa, imagina, a alimentação dos presos. E as dívidas no Ministério da Saúde estão a crescer a um ritmo estonteante. Ora, isto significa que aquilo que o Governo está a fazer é empurrar com a barriga. Pode dizê-lo durante uns meses, mas isto não significa uma situação sustentável. E é aqui que a minha observação se funda. Eu prefiro que o Governo atinja a meta recorrendo a medidas extraordinárias, se for preciso. Porque o preço que todos pagaríamos por não conseguir atingir a meta era muito superior. Mas então vamos acabar com esta fanfarronice de andar a dizer que há uma outra solução. Porque não há outra solução nenhuma. O Governo simplesmente está a impor uma poupança forçada aos serviços e isso significa, objetivamente, das estradas aos hospitais, dos hospitais às escolas, das escolas às prisões, que o Estado está sem dinheiro e está a prestar um mau serviço que não é sustentável para o futuro. Dito isto, agora discutimos o que quiser sobre o orçamento para o próximo ano. Já na sexta-feira, portanto, dia em que começaremos a publicar esta entrevista, a DBRS vai pronunciar sobre o rating da República Portuguesa. Acha que vai alterar-se a perspectiva? Eu espero que não e julgo que não. A DBRS tem, de resto, dito que se sente confortável com a notação que atribui a Portugal, enquanto a União Europeia e, nessa medida, o Banco Central Europeu garantir a dívida portuguesa. No fundo, é o que está a acontecer. Ora, a menos, portanto, de se violarem as regras europeias de uma forma grosseira, da dívida disparar, em todo caso vai ser maior do que em 2015, o que para quem andou sempre a criticar a dívida diz muito. E a menos, enfim, de haver um desastre orçamental que eu não prevejo, não vejo nenhuma razão para que a DBRS possa baixar o rating de Portugal.
Mas é muito significativo que o Primeiro-Ministro exiba satisfação por não haver uma descida de rating. Porque o que era de esperar era que, nesta altura, nós estivéssemos a celebrar a melhoria do rating da República. Não era a lutar para não descer. Era à espera de ver reconhecido o mérito do caminho que trilhámos e ver não só a DBRS, mas as outras agências de rating a melhorar a notação de Portugal. Era isso que eu acho que estava ao nosso alcance para este ano, disso não tenho dúvida. E quanto à Comissão Europeia, julga que a Comissão Europeia possa exigir mais deste orçamento ao Governo? Não julgo nada, porque não estou em condições de julgar o que é que a Comissão Europeia vai fazer ou não. O que posso dizer, em todo caso, é, ponto 1, se há Governo que não se pode queixar da Comissão Europeia, é este. Porque tem tido uma cooperação e uma colaboração extraordinária por parte das instituições europeias. Portanto, não me parece que seja do lado da Comissão Europeia que se devam esperar restrições grandes ou dificuldades. Pelo contrário. Muito bem. Outra crítica que fazia ao Governo aqui há uns meses era sobre a gestão dos dossiês da banca. Hoje o BPI parece encaminhar-se para uma resolução, pelo menos, do seu problema acionista, de alguma maneira. O BCP, idem aspas, porque está a caminho de um acionista maioritário, que de resto é de nacionalidade chinesa. A Caixa Geral de Depósitos tem também um plano de recapitalização aprovado. Sendo que os problemas começam a ser resolvidos no sistema financeiro? Eu acho que o Governo foi desastroso a lidar com os problemas do sistema financeiro. Mas desastroso. Em primeiro lugar, porque mal entrou em funções, permitiu, lidando incorretamente com a situação, que se gerasse um problema com o Banif que teve consequências muito, muito significativas e más, quer para o sistema financeiro, quer para o Estado português. Como sabe, o Governo reverte, não é? Diz que a culpa é do... Sim, mas eu não estou aqui a debater com o Governo. Eu sei qual é a propaganda que o Governo faz. Mas, na verdade, foi o Governo que teve o Primeiro-Ministro a comunicar a decisão de resolução do Banif. Não fui eu que a fiz. O resto é conversa. Sim, mas disse que concordava com ela. Não, o que eu disse, eu não disse que concordava com ela. Se tivesse lugar, não... Aquilo que eu disse é que quando um banco chega àquela situação e fica sem alguém que o possa comprar e alguém que injete os capitais que são necessários para garantir a estabilidade do banco, pois só há duas soluções que se têm de fazer. Ou ele é resolvido ou é liquidado. Portanto, não estou na oposição a fazer uma espécie de política de terra queimada, de quanto pior, melhor. Evidentemente que se tivesse feito o que fez na altura outros partidos, provavelmente teríamos tido um problema muito sério no sistema financeiro, que corresponderia à liquidação do banco, provocaria uma situação muito mais complicada e, portanto deixei evidentemente que o Governo resolvesse aquela situação. Mas a forma como o próprio Governo lidou o problema aumentou o problema. Eu, quando apanhei com o problema do Banif, quando estava no Governo, esse problema era muito maior do que quando saí do Governo. Era muito maior na Caixa Geral de Depósitos e era muito maior nos outros bancos. Portanto, em 4 anos que estive no Governo, a situação no setor financeiro evoluiu de forma favorável. Os bancos fizeram uma desalavancagem grande, porque estavam demasiado expostos ao financiamento externo, e, portanto, essa foi uma dificuldade muito grande para toda a economia portuguesa, como sabem. Não havia dinheiro para o Estado, mas também não havia dinheiro para os bancos, e, portanto, eles tiveram de comprimir o crédito, mas, ao mesmo tempo, trataram nos seus balanços, com os mecanismos de recapitalização que foram feitos e com a gestão que tiveram, resolveram nos seus balanços uma parte significativa dos problemas herdados do passado. Eu estimo que, durante os 4 anos em que fui Primeiro-Ministro, o sistema financeiro tenha limpo nos balanços aproximadamente 20 mil milhões de euros. Só a Caixa Geral de Depósitos fê-lo em cerca de 5 mil milhões. O BCP em perto de 7 e por aí fora. O Novo Banco também numa parte muito... No conjunto foi em perto de 20 mil milhões. Ainda haverá outros 20 para limpar, mas aliviou-se, não se melhorou, não se piorou, melhorou. Portanto, quando eu ouço o Primeiro-Ministro hoje dizer que herdou uma situação caótica, não, herdou metade, muito menos de metade, da situação que eu herdei quando cheguei ao governo. Mas foi desastroso pelo seguinte, porque entrou
com todo o processo, por um lado de recapitalização da Caixa, por outro de condicionamento de venda do novo banco, que pode ter resultado em prejuízos significativos. No caso do novo banco, porque foi frequente ouvir o Ministro das Finanças recordar datas para fazer a liquidação do banco ou mesmo ameaças quanto à eventual necessidade de vir a nacionalizar o próprio banco. Isto aconteceu. Não é possível que alguém que esteja com a missão de querer vender um banco para garantir a estabilidade, ouvir... Desculpe, o Governo acalentou-as. O Ministro das Finanças podia ter resolvido logo dizendo a questão, resolvendo dizer a nacionalização não está em questão. Mas o Governo alimentou esta dúvida. Disse que várias possibilidades estavam em aberto. A nacionalização, várias possibilidades estão em aberto. O Governo deixou isto em aberto. Porquê? Não facilitou a venda do novo banco. Pelo contrário. E as ameaças quanto à data para a liquidação do banco não ajudam à venda do banco. Foi desastroso nesta matéria. Mas foi desastroso na Caixa. Foi desastroso na Caixa em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque quase deixou a Caixa sem administração. É o maior banco português, além de ser o banco público. Em segundo lugar, propôs-se fazer um processo de reestruturação que foi preparado por quem nem sequer era ainda administrador do banco. Repare bem nesta coisa extraordinária. A mesma pessoa que ainda não era presidente da Caixa e tinha condicionado até a decisão de aceitar ser presidente da Caixa à solução que se encontrasse em Bruxelas para a recapitalização, acedeu a toda a informação privilegiada da Caixa quando ainda não detinha qualquer responsabilidade formal sobre a administração. E essa mesma pessoa hoje, ao abrigo do sigilo bancário, recusa-se a informar o Parlamento daquilo que ele próprio conheceu quando ainda nem sequer era Presidente da Caixa. Quer dizer, tivemos uma equipa de gestores que veio de um banco da concorrência tratar do maior banco português, acedendo à informação reservada do próprio banco antes sequer ter sido nomeado. Em terceiro lugar... Deixa-me só dizer nesse ponto que o Banco de Portugal sabia disso e Frankfurt negociou com ele mesmo antes dele ser... Está errado. E não é pelo facto de, quer em Frankfurt, quer em Bruxelas, se tentar encontrar uma solução para um problema grave que o próprio governo criou, mantendo em gestão demasiado tempo uma administração que tinha cessado do seu mandato e não conseguindo nomear uma outra em tempo, isso não é desculpa para aquilo que aconteceu. Foi em Frankfurt que se recordou ao governo português quais eram as leis em Portugal. Nomeadamente, não aceitando para futuro que o modelo que foi proposto pelo próprio governo pudesse permanecer. Mas mais do que isso, passou-se todo este tempo e ainda não sabemos o que é que vai ser a recapitalização da Caixa. E o governo não diz. Diz que teve um acordo geral para poder vir a fazer a recapitalização, não sabe se vai fazer este ano ou não. O Primeiro-Ministro disse isso numa entrevista ao público, ainda há muito pouco tempo. Não sabe. Está à espera. As finanças disse que sim, na apresentação do orçamento. Não sei, mas eles têm dito coisas diferentes. E, portanto, a gente não sabe muito bem qual dos dois é que deve valer para este efeito, não é verdade? O que nós sabemos, em todo o caso, é que, e com o conhecimento que tenho do governo em que estive, que o valor máximo de capitalização para que é apontado o processo da Caixa corresponde a uma sobrecapitalização. Quer dizer, o Estado vai lá injetar mais dinheiro do que é necessário. Ao fim destes meses todos, o Governo diz que já decidiu com Bruxelas como é que vai fazer a recapitalização, mas não diz quanto é que vai lá pôr. Alguém compreende uma situação destas? Então o que é que negociou? Então não sabe quanto é que vai lá pôr, e já negociou, e já aprovou, já viu aprovada a recapitalização. Falta uma auditoria para dizer quanto é que é. Muito bem. Muito bem. O novo Presidente da Caixa também já disse que não é ele que vai fazer a auditoria. Portanto, vamos ver
O que é que a auditoria vai resolver? O que diz muito sobre a forma como o Governo lidou a esta matéria. Quer dizer, o Governo negociou um limite para fazer a recapitalização, mas não faz ideia de qual é a recapitalização que vai fazer. Não sei se isto é eloquente ou não. Mas vou-lhe dizer uma última coisa que eu acho que é importante. Apesar de ter limpo 5 mil milhões de euros durante 4 anos, no balanço da Caixa, que respeitam a operações, no essencial, anteriores aos 4 anos em que eu estive no Governo, muitas das operações de crédito que poderão ser mais ou menos provisionadas na Caixa são operações de sindicatos bancários que envolvem outros bancos, nomeadamente o Novo Banco e o BCP. Por exemplo, podem envolver outros. Se o Governo decidir provisionar em excesso na Caixa, abrirá, ou pode abrir, um problema com consequências sérias nos outros bancos. Eu julgo que a forma como o Governo está a tratar esta matéria não é de molde a salvaguardar a estabilidade financeira. Dito isto, tem havido um coro muito grande de opiniões a elogiar o que se tem feito no sistema financeiro. Devo dizer, não entendo porquê. Ora bem, eu gostava então agora de desviar um bocadinho a conversa para outros lados e queria começar por perguntar-lhe, quando era Primeiro-Ministro, fez um acordo com o então líder do PS, António José Seguro, segundo o qual o Governo, numa reestruturação que fez dos serviços e da forma de funcionar do Estado, criou a CRESAP e ao PS coube indicar o Presidente esse, o Dr. João Bilinho, que se reformou agora. A pergunta que eu lhe faço é se está à espera que o atual líder do PS e Primeiro-Ministro cumpra o acordo e seja agora o PSD a nomear a presidência da CRESAP. Eu não fiz um acordo com o Dr. António José Seguro para a solução. Assim. Justamente eu ia tentar explicar. É verdade que o nome do professor João Bilhin me foi proposto pelo então líder da oposição, António José Seguro. E eu sei que o professor João Bilhin, na semana passada, fez esta afirmação no Parlamento e isso mostra, enfim, que o professor João Bilhin é uma pessoa de caráter, porque isso, de facto, foi assim que se passou. Achei que era importante, uma vez que o Governo tinha decidido alterar o processo de seleção e de recrutamento dos altos funcionários do Estado, que a comissão que ia tratar desse processo pudesse ser olhada pelas pessoas com a maior isenção possível. E isso implicava duas coisas. Que a pessoa que presidisse a esse órgão fosse uma pessoa não da confiança política do Governo, mas que pudesse ser proposta pelo líder da oposição, mas que essa pessoa tivesse liberdade para escolher toda a sua equipa. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu não fiz um acordo com o Partido Socialista que dizia, olha, agora propões tu, amanhã proponho eu. Esse acordo não existiu e, de resto, o Partido Socialista opôs-se, na altura, à solução, em termos formais, da CRESAP. Mas é verdade que o nome do professor João Bilhin foi proposto pelo Dr. António José Seguro e que ele depois escolheu toda a equipa. Mas se agora o atual Primeiro-Ministro tiver a mesma atitude e pedir à oposição para dar um nome, por exemplo, o senhor veria com bons olhos a doutora Manuela Ferreira Leite? Eu não me antecipo a convites que não me são feitos ou a pedidos que não me são feitos e, portanto, não leva mal, eu a essa pergunta não posso responder. O Presidente da República tem feito inúmeros apelos ao diálogo. Queria perguntar-lhe se acha que isso é possível, se, nomeadamente, a oposição e a atitude crispada com que se tem falado do Governo para a oposição e da oposição para o Governo não obstaculiza esses consensos, mas, sobretudo, queria lhe perguntar como é que se sentiu no Fórum da Competitividade, estando lá a ouvir o Presidente da República a dizer que a oposição tem de ter políticas alternativas. Muito confortável, porque a oposição, pelo menos o PSD, tem políticas alternativas. E já propôs, várias vezes no Parlamento, que pudesse haver até entendimentos importantes. Fizemos-lo a propósito da Segurança Social, infelizmente, da reforma da Segurança Social, para dar sustentabilidade às pensões. Infelizmente, o Governo, na altura, não aceitou. Fizemos propostas importantes no âmbito do financiamento para as empresas, no âmbito do sistema de inovação, no âmbito
dos territórios de baixa densidade, no âmbito da justiça, no âmbito da qualificação dos portugueses, em várias áreas. Propusemos medidas que, de alguma maneira, não eram medidas avulsas, mas podiam prefigurar entendimentos importantes em áreas que eu acho que são fulcrais para fazer a única coisa que não está a acontecer, que é pôr o país a crescer a sério e, portanto, dar aos portugueses o conforto de que não vão andar todos os anos aflitos com os déficits e com as dívidas, mas conseguirão realmente, no futuro, construir um horizonte com maior prosperidade. E, infelizmente, até hoje nós não conseguimos, da parte do Governo, nenhuma abertura significativa para estas discussões. Pelo contrário, pelo contrário, deixe-me dizer isto, porque isto é importante. É bom recordar que esta legislatura começou com uma proposta minha ao Dr. António Costa para que se fizesse um governo em que o Partido Socialista estivesse incluído. Portanto, a legislatura começou com um convite meu ao Dr. António Costa para ser vice-primeiro-ministro e ao Partido Socialista para poder integrar o governo. E isso foi recusado. Depois foi recusado apoiar sequer, numa base negociada, o governo que, na sequência das eleições, eu achei que tinha a obrigação de fazer. Deixe-me só concluir, eu não demoro muito. O Partido Socialista, na altura, criou, creio eu, embora com legitimidade parlamentar, uma ruptura com aquilo que eram as nossas tradições, nomeadamente governativas e parlamentares, de muitos anos. E com isso criou também uma fratura muito grande, na medida em que se fechou dentro de um apoio negociado com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista e rejeitou os entendimentos com o PSD. Não obstante isso, nós, a espaços, propomos entendimentos que no Parlamento são imediatamente rechaçados. É muito importante ter em conta, portanto, o quadro geral que se tem vindo a verificar para poder aferir o que é que se está a passar. O que se está a passar é que eu não posso impor consensos ao Governo. E não vou passar a adotar as medidas que são do agrado do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda para poder ter o apoio do Partido Socialista. E hoje assistimos a esta coisa espantosa, que é ver que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista em conjunto, que representam menos de 20% dos votos, determinam a política económica do Governo. Mas diga uma coisa, não é pelo PSD que não se regressa a uma lógica de Bloco Central? Não se trata de uma lógica de Bloco Central, trata-se de uma lógica de pôr os interesses do país à frente dos interesses de curto prazo dos partidos e procurar convergências onde elas são importantes para o país. Eu fui Primeiro-Ministro durante 4 anos, nunca tive o apoio do Partido Socialista para nada. Para nada de importante. A única área em que conseguimos, in extremis, recuperar a abertura do Partido Socialista foi para a reforma do IRC, que deu o dito por não dito imediatamente. Esse foi, como sabe, um entendimento incondicional. Quer dizer, o líder do Partido Socialista entendeu que, em face das responsabilidades que o próprio Partido Socialista tinha no resgate, que não devia criar nenhuma dificuldade ao primeiro orçamento. O senhor não vê nas palavras do Presidente nenhuma forma de condicionar a sua liderança? Não vejo nenhuma razão para isso. E diga uma coisa, um ano depois das eleições, e não devia estar, no fundo, já a reconverter o PSD programaticamente, a preparar uma alternativa ao atual governo? Mas nós temos uma alternativa. Mas nós temos uma alternativa ao atual governo. Temos vindo a apresentá-la consistentemente e as pessoas têm uma noção muito clara do que é que o PSD representa. Essa, portanto, é uma falsa questão. Mas a ideia que muitas vezes passa é que a sua liderança em PSD continuam reféns da sua governação. Eu percebo que há uma coerência que tem que estar, uma coerência de pensamento que é sua, mas não é minha. Muitas vezes o PSD parece refém da governação. Mas não creio que seja o caso.
Repare, o PSD tem uma história grande destes últimos 4 anos, mas muito antes disso, o PSD não nasceu comigo, nem nasceu nestes últimos 4 anos. E temos, de um modo geral, muito orgulho no passado do nosso partido. E isso marca um bocadinho o que nós somos. Mas os últimos 4 anos não foram anos de que o PSD se deva arrepender. Não é de mim que se trata. Eu recebi... Mas o país mudou, entretanto. Felizmente, mas isso deve-se muito também àquilo que nós fizemos, justamente. Sim, mas uma proposta programática para o futuro... Mas nós temos uma proposta programática para o futuro, nós não íamos ficar presos ao passado. A proposta que eu fiz ao país nas eleições de há um ano atrás não era um regresso ao passado, pelo contrário, era a partir do princípio que tínhamos ultrapassado aquela fase, que era a fase mais de emergência, e que nos íamos concentrar mais numa segunda vaga de reformas importantes para que o país não pudesse perder o momento, beneficiando de uma conjuntura externa mais favorável do que tinha tido em 2010 e 2011, para crescer de uma forma mais robusta. E essas propostas são conhecidas dos portugueses. Nós não precisamos de inventar propostas novas quando sabemos quais são os problemas que o país precisa de resolver. Portanto, não se trata aqui de uma questão nem de estar agarrado ao passado, nem à minha herança. Felizmente, a herança que temos é positiva. Apesar das dificuldades por que passámos, e foram muitas de facto, nós conseguimos, a partir de 2014, com clareza, pôr a economia a crescer, que é uma coisa que hoje não se passa, ela está a estagnar. Conseguimos ter um excedente externo que está a ser erudido agora, pelo contrário, e conseguimos conquistar uma posição de confiança que permitiu, sobretudo em 2015, que o investimento crescesse, e sem o investimento crescer, não há sustentabilidade para o crescimento no médio e no longo prazo. E ele agora está a cair. Portanto, nós podemos dizer de alguma maneira que temos um projeto para o país e que não temos grandes dúvidas de que esse projeto corresponde mais àquilo que o país precisa do que aquele que tem vindo a ser desenvolvido. E isso o país conhece. Hoje as pessoas sabem que um governo que depende do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português não inspira a confiança dos investidores. Deixa-me só perguntar disto a propósito. Diz que os portugueses percepcionam o programa do PSD e que o PSD tem uma alternativa. Olhando para as sondagens, sente isso. As últimas sondagens mostram que o PSD está um pouco abaixo daquilo que teve nas últimas eleições. Mas não parece muito significativo, não é? É de espantar. Como é que... Não sei, pergunto. Como é que... Eu não gosto muito de comentar sondagens, não é por desvalorizar as sondagens, é porque acho que os políticos não se devem orientar simplesmente por aquilo que em cada momento parece ser mais agradável ou mais popular. Às vezes é preciso ter um rumo para poder chegar a algum lado. E isso às vezes traz mais apoio, outras vezes tem menos apoio, mas é dentro de um determinado ciclo que somos julgados. E é por isso que os governos precisam de um determinado período para poder executar as suas tarefas. Se estivessem a depender do apoio instantâneo para todas as decisões que tomam, não governavam. Portanto, eu não governei a olhar para as sondagens e não estou na oposição a olhar para as sondagens. Mas, dito isto, eu acho extraordinário como é que um governo que, ao cabo de quase 11 meses, diz que devolveu mais rapidamente rendimentos, feriados, férias, acabou com a austeridade, não está com o apoio de 45%, 50% do país. Porquê? O que é que se passa? O governo tinha uma estratégia que era mais ou menos esta. Vamos melhorar os rendimentos para que a economia cresça através do consumo. Porquê é que o consumo está a crescer menos do que há um ano atrás, quando eu estava no governo? Eu tenho uma explicação para isso. É porque há muitas pessoas que estão desconfiadas da solução e que têm reservas sobre isto. E que têm, portanto, desconfiança sobre o caminho que está a ser seguido. E essa é a razão porque o Partido Socialista não está com 45% ou 50% nas sondagens, apesar de estar a fazer tudo para poder agradar, comprometendo o médio e o longo prazo.
Queria lhe perguntar se concorda com o Mota Amaral quando ele diz que a derrota do PSD nos Açores se deve à imagem da sua governação e já agora que explicasse porque é que não foi aos Açores durante a campanha das regionais. Não tenho que explicar nada em particular, eu isso peço desculpa. Eu estive nos Açores em pré-campanha e teria ido aos Açores se tivesse sido necessário e se o PSD regional tivesse entendido que isso poderia ser importante. Mas a questão não deve ser colocada nesses termos, sabe? Portanto, não concorda com o Mota Amaral? Porque a questão não se deve colocar nesses termos. Nós tivemos eleições regionais na Madeira, que foram eleições bastante desafiantes, e tivemos eleições regionais nos Açores, que constituíam também um desafio muito grande, em circunstâncias diferentes. Num lado, estava-se a substituir um líder que estava a governar por outro do mesmo partido que se propôs ganhar o governo e que ganhou. Do outro lado, estávamos a falar numa situação em que o PSD é o maior partido da oposição e o Partido Socialista tinha uma maioria absoluta e em que, no fim, o resultado se manteve. O PSD continuou a ser largamente o maior partido da oposição, perdeu um deputado, o Partido Socialista perdeu um deputado, apesar de ter mantido a maioria absoluta e, portanto, não houve uma alteração de fundo. Não quero fazer análise política sobre as eleições regionais, acho que não me cabe fazer isso com honestidade. Deixe-me perguntar então sobre um outro assunto. O senhor disse um dia destes, há pouco tempo, que saía da liderança do PSD pelo seu próprio pé quando o PSD quisesse. Disse isto na televisão, mais ou menos a frase era, a ideia era esta. O facto de admitir esta possibilidade não é uma forma de reconhecimento da fragilidade da sua liderança? Eu não tenho... Admitir que o PSD pode não o querer. Deixe-me dizer desta maneira. Eu tenho um mandato no PSD. Esse mandato é claro e não pode, do ponto de vista eleitoral, ter uma expressão que me deixe mais confortável. Não tive oposição nessa eleição. A participação dos militantes foi significativa e eu fui eleito para um mandato de 2 anos. Não me sinto nada fragilizado, antes pelo contrário. Tenho esse mandato para cumprir e vou cumpri-lo. Mas o reconhecer esta possibilidade de... Não se trata de mais do que a humildade de quem está para servir e não para se servir. É o que isso quer dizer. Agora, eu não fujo aos meus combates nem às minhas responsabilidades. E eu tenho um mandato à frente do PSD. Portanto, e tenciono respeitá-lo. Mais do que isso. Eu, quando me recandidatei a um novo mandato à frente do governo, contraí uma responsabilidade para com os eleitores e não fujo a essa responsabilidade nesta legislatura. Portanto, não põe a hipótese de abandonar a liderança do PSD antes das autárquicas? Nunca abandonei combate nenhum. Se eu percebi bem a sua resposta, não está a pensar a sair antes das autárquicas nem até às próximas legislativas, é isso? O que estou a dizer é que cumprirei o meu mandato seguramente. Sim, mas já tem 2. E portanto, tinha assumido uma responsabilidade. Tem o eleitoral também, não é? Eu tenho uma responsabilidade eleitoral relativamente aos portugueses. Agora já não estou a falar da minha responsabilidade eleitoral em relação aos militantes do PSD, estou a falar em relação aos eleitores. Não imponho, evidentemente, a minha liderança dentro do PSD. Preciso do apoio do PSD para poder representar devidamente esses eleitores. Portanto, a sua intenção é recandidatar-se a umas próximas eleições? Essa é sempre a predisposição de quem foi eleito e de quem está a sério nas coisas. Não estou aqui a fazer cálculos mentais para saber qual é a altura ideal para sair. Não. Eu tenho um mandato muito claro, a que não renuncio, e tenho uma responsabilidade de que darei conta ao partido e aos portugueses. Voltando ainda ao PSD, olhando para o PSD hoje em dia, a ideia é que não há alternativas à sua liderança. Não deveria haver, não acha que secou um pouco o PSD? Não seria normal conhecer-se pessoas que pudessem ser eventuais, potenciais candidatos a líder? Parece-me haver uma certa contradição na pergunta que me está a fazer e na que me fez há pouco. Porque há pouco estava a dizer que eu estava fragilizado dentro do PSD, mas isso implicaria... Mas também não ter oposição interna fragiliza
também é uma forma de isso desradicalizar. implicaria, de alguma maneira, Isto é o outro lado da um mesma cenário, questão. um cenário de disputa pela liderança que enfraquecesse a minha posição. Mas isso de facto não acontece. Não vou agora fazer Mas é que a não existência da endoscopias, oposição... não vou fazer endoscopias partidárias para saber quem é que poderá estar no futuro mais bem colocado para ser presidente do PS ou não, e como deve calcular, seria até um bocadinho um contrassenso que, como líder do PSD, me detivesse a fazer esse tipo de exercícios. Não me cabe a mim fazer esse tipo de exercícios. Mas a não existência da oposição interna não fragiliza? Mas repare que dentro do PSD há uma tradição que tem sido sempre respeitada de ter um espaço de tolerância muito grande para a diferença de opiniões, e ela existe. Eu quero dizer que mesmo durante todo o tempo em que estive no governo, não tive um processo de bajulação dentro do PSD. Eu ouvi muitas críticas dentro do meu partido, mas não confundo as críticas que ouço e as vozes discordantes dentro e fora do PSD que apareceram associadas a figuras conhecidas do PSD. Nunca associei isso a nenhum processo de desestabilização interna ou de disputa interna de liderança. Mas isso não significa que não haja pessoas que pensem de outra maneira e que discordem e que pronunciem essas discordâncias. E eu sempre incentivei isso, nunca tive nem medo da crítica, nem nunca procurei, por exemplo, evitar convocar os órgãos para não ouvir críticas que podiam ser inconvenientes. Nunca. Ouvi sempre toda a gente e coloquei sempre toda a gente à vontade para dizer aquilo que pensa. Há quem diga, ainda dentro desta linha, desculpe lá de perguntas, mas eu acho que isto é importante. Faça favor. Ficar clarificado. Há quem diga que está a preparar Maria Luísa Albuquerque para lhe suceder. Gostava de haver um dia na liderança do PSD. Acha que eu vou fazer considerações sobre a minha sucessão? Não, um dia mais tarde. Não farei nenhuma. Nem agora, nem mais tarde. Olha, nem o PSD é uma monarquia. Não é, portanto, nunca serei eu a indicar o meu sucessor. Isto parece-me óbvio, não é? Isso, mesmo assim, claramente, nunca indicará um sucessor. Mas com certeza. Nunca apoiará um candidato. Não, isso é diferente. Agora, isto não é uma questão dinástica. Não são os líderes que indicam os seus sucessores. Isso não existe. Portanto, nunca farei isso e não vou deter-me em entrevista nenhuma a fazer considerações, sendo líder do PSD, sobre a futura liderança do PSD, qualquer que ela seja. Já agora, Jorge Moreira da Silva vai para a OCDE, de resto, hoje mesmo, quarta-feira, agradeceu o apoio do Governo e do próprio líder do PSD. Alguém o irá substituir na posição de vice-presidente? Não decidi ainda. E, portanto, a seu tempo decidirá? Sim, a seu tempo. Como social-democrata, qual considera... Mas quero aproveitar a pergunta, apesar disso ter sido objeto de uma comunicação formal do PSD, mas eu ainda não tive a possibilidade publicamente de fazer um comentário sobre esta situação. Queria aproveitar a entrevista para dizer que acho muito prestigiante, não só para o PSD, mas para Portugal, que o engenheiro Moreira da Silva, num processo competitivo e aberto e transparente, tivesse alcançado esse reconhecimento num lugar tão importante na OCDE. E por essa razão, Portugal ficará em número de personalidades neste nível de responsabilidade situado no mesmo plano que os Estados Unidos da América, que a França, que a Alemanha ou que o Reino Unido. Portanto, repare, e não há outros países que tenham 3 diretores deste nível como nós passamos a ter. Acho que isso é extremamente prestigiante e deve-se, evidentemente, ao currículo, à experiência e ao mérito do candidato, que neste caso é o engenheiro Moreira da Silva. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta ainda sobre o futuro do PSD, desculpe lá. Mas Santana Lopes... Quem faz as perguntas é a senhora. Tem-se falado muito de Santana Lopes como candidato à Câmara de Lisboa. Eu gostava de falar consigo sobre esta questão da Câmara de Lisboa, mas a pergunta que lhe faço é se não acha
que o Dr. Santana Lopes, para além de candidato à Câmara de Lisboa, também pode vir a ser candidato de novo à liderança do PSD? Eu acho que já respondi à sua pergunta. Não é? Eu não vou fazer considerações sobre futuros líderes do PSD. Não me cabe, enquanto líder do PSD, fazer considerações sobre isso. Sobre a Câmara Municipal de Lisboa, ainda é cedo para fazer qualquer pronunciamento em termos de escolha de candidato. Já o disse publicamente umas quantas vezes. Temos um calendário que será observado. Um ano de eleições é um tempo em política bastante grande e, portanto, não tenho nenhuma ansiedade com esse assunto e resolveremos essa questão no tempo oportuno. Não acha que pode ser depois tarde demais para o PSD apresentar um candidato com peso? Há sempre esse risco. Eu direi agora é cedo demais. Espero que a escolha não venha a ser tarde demais. O senhor, no último congresso, disse que o seu objetivo era recuperar Sim. a presidência da Associação Nacional de Municípios. Ainda acredita que é possível esse... Estou a trabalhar para isso. Portanto, espera ganhar os grandes E o PSD, centros e o PSD está a trabalhar para poder ter, portanto, um maior número de mandatos em câmaras municipais e em juntas de freguesia. Não é? É o que isso significa. É ter o maior número de mandatos em câmaras e em juntas de freguesia. E ter o melhor resultado possível. O PSD é largamente, juntamente com o PS, são os grandes partidos de implantação autárquica. Portanto, quando o PSD se apresenta a eleições autárquicas, apresenta-se sempre com o objetivo de ganhar, não pode ser de outra maneira. Lisboa e Porto não são para si condição sine qua non para uma vitória no noite eleitoral nas autárquicas? Isso não está na estratégia eleitoral. Portanto, e não está... Se não ganharmos Lisboa e Porto, perdemos as eleições autárquicas. Não. Uma das maiores vitórias não do PSD em eleições autárquicas foi quando recuperou nós grandes centros urbanos. Nós queremos ter o melhor resultado possível. E, portanto, claro que o nosso objetivo é poder recuperar câmaras também importantes e ter o melhor resultado que nos ponha próximo, portanto, do nosso objetivo, que é, simbolicamente, não é um objetivo, não é um fetiche, isso é o símbolo, de certa maneira, de que tivemos o maior número de câmaras, isso corresponde a poder ter o Presidente da Associação Nacional de Municípios e o mesmo relativamente à ANAFRA, à Associação Nacional das Juntas Freguesias. Quase acabamos, só tenho mais 4 perguntinhas que queria fazer-lhe mais. Como é hoje a sua relação com o líder do CDS? Acha que ainda há alguma forma de funcionamento de coligação? Não. Dialogam entre vós? A coligação não existe. Já não há coligação. Sim, mas já há diálogo entre... Com certeza. E a minha relação com a doutora Assunção Cristas é muito boa. Só isso? Perguntou-me como é que era e eu disse que era muito boa. Falam os dois? Sim. Regularmente? Sim. A pergunta era se regularmente. Sim. E que avaliação é que faz da liderança dela? A primeira regra, sobretudo então, entre parceiros preferenciais, é não estar a fazer comentários sobre a vida dos outros. Porém, julgo que o sucesso da doutora Assunção Cristas à frente do CDS nunca será um engulho para o PSD. E, portanto, desejo sinceramente que ela consiga afirmar-se tão bem à frente do CDS como se afirmou no governo. É uma pessoa que tem grandes qualidades políticas também, evidentemente, e, portanto, julgo que tem um perfil para poder exercer muito bem a sua liderança no CDS. Dito isto, acho que não devo intrometer-me em matérias que não me dizem respeito. Mesmo como candidato à Câmara de Lisboa, espero que tenha um grande sucesso? Repare, eu espero que o PSD possa ganhar a Câmara de Lisboa, evidentemente. Não quero com isto dizer que desejo a derrota dela. Eu tenho admiração pela decisão que ela tomou de se candidatar à Câmara de Lisboa. O senhor é capaz de fazer o mesmo? Acho que não, isso está fora de questão. Está fora de questão. Não serei candidato a Câmara nenhuma. Já fui no passado. Foi uma experiência muito enriquecedora e muito boa, mas não está no meu horizonte disputar uma Câmara Municipal. Mas queria vincar muito bem que
julgo que é digno de registro, de admiração e de coragem política a doutora Assunção Cristas ter decidido candidatar-se à Câmara de Lisboa. Já agora tanto foi-se. Se PSD e CDS na Câmara de Lisboa nenhum dos dois partidos vencer, mas os dois puderem fazer maioria, admite que os dois partidos se juntem para governar a Câmara de Lisboa? Se não dispuserem de maioria? Não. Não, Se o de PSD maioria, e o reproduzindo o CDS, modelo de governo que temos. mas ao contrário, ou seja, se o PSD e o CDS conseguirem ter a maioria na Câmara de Lisboa, mas não Mas forem o partido mais votado, nenhum dos dois, Estou a perceber. faz-lhe sentido que Percebo. possam governar? Consideraria muito pouco provável esse resultado. Nós também considerávamos pouco Isto- provável que isto é, acontecesse, não é? É diferente. Peço desculpa, mas apesar de tudo é diferente. Consideraria muito pouco provável, não impossível, aritmeticamente, mas pouco provável, que um cenário desses pudesse ocorrer. O que posso dizer, em qualquer caso, é que o Presidente de Câmara é sempre, nos termos da lei, aquele que tem a lista mais votada. Portanto, não pode E, portanto, existir essa esse é um situação. cenário que não se pode pôr, porque a lei não o permite. Diga-me uma coisa, considera que o PSD poderá voltar ao poder sozinho ou só em coligação? Acha que houve uma tão grande alteração ou não do sistema político que o PSD possa um dia voltar a ser governo de maioria absoluta? Não posso, de modo nenhum, invalidar, no plano teórico, esse tipo de resultados. O que posso dizer é que são resultados muito pouco frequentes, mesmo os que aconteceram são conhecidos, não são a circunstância normal. O que é frequente é um partido sozinho não ter maioria absoluta, mas isso não torna nem ilegítimo o objetivo, nem impossível de repetir. Portanto, não, tirando isso, não vou fazer, nesta altura, especulações sobre coisas que não estão sequer no nosso horizonte, porque não me parece que o horizonte em Portugal mais imediato seja de eleições legislativas. O que temos é um cenário de eleições autárquicas em 2017. Só uma última pergunta, agora é mesmo para acabar. O senhor há 30 anos... Para acabar a conversa doméstica. A entrevista? Então, mas eu tinha a expectativa de que pudéssemos falar de mais algumas coisas importantes no mundo. O senhor, há 30 anos, que é militante de um partido, que é o Partido Social Democrata, e na última campanha eleitoral voltou a reafirmar-se como um social-democrata. Assim é. Como é que o senhor, enquanto social-democrata e perante a crise da social-democracia na Europa, como é que o senhor vê as tentativas de renovação de políticas sociais-democratas que este governo diz estar a ensaiar? Não estou a ver políticas sociais-democratas em ensaio nem em laboratório neste governo, devo dizer. Nós, em Portugal, estamos um pouco poupados a essa crise, na medida em que soubemos sempre, ao longo dos anos, colocar o PSD como um partido que respeita os valores da social-democracia, mas não os estabelece como um contraponto à economia social de mercado. E, como sabe, a grande crise da maior parte dos partidos sociais-democratas na Europa resulta do facto de não conseguirem, dentro de um contexto de fraca demografia, de fraco crescimento, maiores responsabilidades, nomeadamente orçamentais e de restrição com a dívida, governar sem pôr em risco o aparecimento de populismos de extrema esquerda. E este foi o grande problema que aconteceu em Espanha, que aconteceu em França, que está a acontecer na Itália e por aí fora. Nós não tivemos esse problema. Porquê? Eu creio que por termos, na nossa gênese, vivido um processo de ameaça de totalitarismo de esquerda na sequência da Revolução de 74. E os excessos que foram cometidos nessa altura empurraram a maior parte das forças ditas democráticas, pelo menos era assim que na altura se classificavam as forças à direita do Partido Comunista Português, numa posição de lutarem contra a unicidade sindical, contra os excessos
da estatização, nomeadamente no setor empresarial do Estado, e isso deu ao PSD a marca do partido da sociedade civil. E, portanto, o PSD, em bom rigor, é um partido social-democrata, mas também é um partido que tem uma raiz popular. E por isso é que não é mau que tenha sempre mantido na sua designação... Não popular com populista. Não, com certeza. Partido Popular Democrático, Partido Social-Democrata, PPD, PSD. Não é por acaso que as duas designações se mantiveram ao longo destes anos. A raiz popular do PSD advém também do facto do PSD ser um partido muito realista e que se opõe ao igualitarismo, à estatização e, portanto, que defende a iniciativa individual e a sociedade civil contra os excessos estatizantes. Ora, uma vez que nunca nos colocamos num posicionamento ultraliberal, no sentido de achar que o mercado sozinho resolve os problemas, nunca tivemos este tipo de posicionamento maximalista, pelo contrário, defendemos sempre a regulação pública, limites, regras que o Estado deva defender. O que é preciso é que tenha força, isenção e independência para as poder, enfim, de alguma maneira, garantir. Não passamos pelos dramas que muitos dos partidos sociais-democratas de outros países que tiveram estes desvios mais esquerdizantes, chamamos assim, hoje sentem. E, portanto, lidamos bem com a nossa herança e com os nossos princípios. Já o Partido Socialista não. O Partido Socialista está a fazer uma inflexão muito relevante. Acha mesmo Não que tenho há uma dúvida. radicalização? Não tenho dúvida, ela está patente. O Partido Socialista, que fez connosco a primeira revisão constitucional, a segunda revisão constitucional, a primeira política, a segunda, sobretudo, económica, esse Partido Socialista hoje não está representado no governo nem na direção socialista. Pelo contrário. Hoje, esse Partido Socialista, que ocupa o lugar relevante do Parlamento e do governo, acha que, no fundo, o Bloco de Esquerda tem razão. No fundo, eles gostariam de poder dizer, com enorme liberdade, o que diz o Bloco de Esquerda. Têm medo de perder o eleitorado moderado. E sabem que no dia em que disserem exatamente as mesmas coisas que o Bloco diz, esse eleitorado moderado se divorciará deles. Mas há aqui apenas um desfazamento temporal. Porque o Partido Socialista ainda não diz exatamente o que o Bloco diz, mas vai fazendo muito do que o Bloco quer e o Partido Comunista querem. Quer dizer, o Partido Socialista está no governo hoje a evidenciar uma praxis governativa que é devedora, tributária, de uma lógica anti-europeia, anti-mercado, estatizante, desconfiada da sociedade civil, que não era a sua tradição. E é isso que ajuda ainda mais a centrar o PSD. Não é o laboratório social deste governo.